Então diga comigo, valores. Diga mais forte, diga valores. Sabe, querido, eu queria que você pensasse comigo, o que de fato valor representa para você? Talvez quando nós pensamos sobre valor, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é de dinheiro, não é verdade? Mas na realidade, irmão, valor é mais do que dinheiro. Valor, querido, é aquilo que toda uma sociedade, uma igreja, uma família ou a nossa vida deveria ser construído. É tão interessante que se nós voltarmos alguns séculos atrás, existiam valores em que a sociedade estava sendo estabelecida. Talvez você que já tem aqui mais de 60 anos, você vai se lembrar que quando alguém chegava à sua adolescência, ele ia aprender um ofício, aprender um trabalho com alguém, ia aprender a trabalhar de sapateiro, de marceneiro, carpinteiro, ou então ia para a roça. Você está lembrado disso ou não? Sim ou não? Sim, não é? Talvez você se recorde, não é, de outros valores quanto a namoro, e talvez você tenha até passado por isso. Quando você ia namorar, o irmão mais novo tinha que sentar no meio de vocês, não é, para que nenhum toque errado acontecesse. Quando o namoro já estava muito, mas muito certo, aí era permitido pegar na mão, tinha horário para chegar, e ai se não chegasse no horário, ai se fizesse qualquer coisa. Então, querido, a sociedade, ela era construída em cima de valores. E é muito triste quando nós falamos que ao longo, querido, de 50 anos, os bons valores da nossa sociedade têm se perdido rapidamente. Quando nós falamos sobre família, os valores de família se perderam. Quando nós falamos sobre política, os valores da política se perderam. Quando nós falamos sobre igreja, infelizmente, irmãos, muitos valores cristãos têm se perdido. E exatamente, querido, pensando sobre isso, exatamente querendo trazer à sua memória aquilo que a sua igreja crê, aquilo que você é quanto hoje renovada, mas também quanto a Verbo da Vida, nós queremos te lembrar de algumas coisas. E é por isso que você já ouviu algumas ministrações, e o nosso querido pastor Silvio Demarque, ele ministrou sobre fervor no Espírito, ele falou sobre a importância de vivermos uma vida no Espírito. Está lembrado disso ou não? A Neuzinha no domingo, ela ministrou sobre um espírito de excelência. Então diga comigo, diga fervor no Espírito. Diga comigo excelência. Amém, diga comigo amor e unidade, que foi o que a Kelly começou. Então, querido, você já começou a lembrar ou aprender alguns valores que nós temos como igreja. Nós entendemos que as pessoas precisam olhar para nós e elas precisam identificar esses valores. Elas vão ver em mim e em você uma igreja que anda em amor. Mas não apenas isso, eles verão em nós uma igreja que anda em amor, mas também anda em unidade. Não apenas isso, eles irão olhar para nós e eles irão ver, queridos, os resultados de uma vida no Espírito, uma vida fervorosa no Espírito. Efésios capítulo de número 5, ele vai dizer lá, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo nos orienta a viver essa vida no Espírito. Nós somos uma igreja, querido, que cremos na palavra, mas também cremos nos dons, amém, irmão? É por isso que você tem liberdade de dar glória a Deus no meio do culto. É por isso que você tem liberdade de pular na hora do louvor. É por isso que você tem liberdade, se quiser, de sair correndo de alegria, se jogar no chão dando risada. Tudo isso, querido, são valores que a nossa igreja possui. E é necessário, irmão, como Paulo diz em Filipenses, vai lá comigo. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Aleluia. Filipenses capítulo de número 3, no versículo de número 1, aleluia. Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, me alegra no Senhor, e não é penoso para mim,
escrever para vocês as mesmas coisas, pois isso é segurança. Diga comigo assim: ouvir as mesmas coisas é segurança. Então, de tempos em tempos, querido, é muito importante nós lembrarmos de coisas, ouvimos as mesmas verdades. Você ouviu sobre amor, unidade, fervor no Espírito, você ouviu também sobre excelência. O que é excelência? Não é ter, querido, o mais caro, mas é produzir o melhor na estação que nós estamos vivendo. Uma pessoa, querido, ela pode cuidar de uma casa que vale poucos reais de uma forma excelente, assim como ela pode cuidar de uma mansão de milhões de uma forma não excelente. A excelência não está ligada a coisas, mas a excelência está ligada a uma disposição de coração e atitudes que eu e você temos para com as coisas ou com a forma que fazemos. E nessa noite eu vou falar um pouquinho com você sobre um outro valor da nossa igreja. E nós vamos falar sobre firmeza doutrinária ou sobre firmeza na palavra. Uma das coisas, querido, que nós como cristãos não podemos perder é o conhecimento sólido que nós temos acerca da palavra. Cada vez mais, de uma forma muito mais rápida, as pessoas elas têm se prendido a coisas que têm cara de Deus, mas que não são de Deus. E é muito triste que ao invés de pessoas entrarem na igreja para serem salvas, elas têm entrado dentro das igrejas e elas têm encontrado as mesmas coisas que existem dentro do mundo. Jesus não disse, querido, que a igreja seria a extensão do mundo, mas ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Por quê? Porque existe algo que distingue a igreja do mundo. Existe algo na igreja que é contrário ao mundo. O que é isso? O que Mateus 5 diz: nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Mas nós só iremos ser luz se nós tivermos bem firmado em nosso coração a palavra, a doutrina, aquilo que nós acreditamos. Abre sua Bíblia comigo em Tito, capítulo de número 1, no versículo de número 9. Aleluia. Então nós vamos falar nessa noite sobre a importância da palavra, porque nós somos uma igreja que amamos a palavra de Deus, amém, querido? Quando você chegar lá em Tito 1:9, diga: eu amo a palavra de Deus. Oh, aleluia! E ele diz assim, Tito 1:9: retenha firme, aleluia, a fiel palavra que é conforme a doutrina. O que é reter firme? É agarrar ao ponto de não soltar, amém? Você já viu aquele termo, mão frouxa? Não é? Tem gente, irmão, que segura as coisas de uma forma, não é tão leve, que qualquer coisinha está caindo. Tem gente que está com o celular, não dá 3 meses, o celular já era, não é? A tela já foi, né, para o beleléu, tudo já quebrou, por quê? Porque não agarrou com firmeza. Sabe, querido, Paulo, quando ele está dizendo aqui a Tito, ele fala assim, ó, existem coisas que você não deve agarrar, mas se existe algo que você tem que agarrar de forma firme, é a palavra fiel e verdadeira. Ele diz que é conforme a doutrina. Para quê? Para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo aqui em Tito que nós precisamos, irmãos, ter uma doutrina forte no nosso coração. Por quê? Porque a nossa fé depende disso. Paulo, no livro de Romanos, ele diz, lá no capítulo de número 10, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, aquilo que eu ouço, se está ligado à palavra, me enche de fé. Mas se eu fico ouvindo coisas que estão fora da palavra, isso vai me encher de incredulidade. Se o justo vive pela fé, se nós somos uma igreja da fé, nós também precisamos ser uma igreja cheia da palavra. Mas nós só podemos ser cheios da palavra se nós passarmos tempo com a palavra, se nós amarmos a palavra, se nós valorizarmos a palavra.
Se existe algo, querido, que eu e você precisamos valorizar, são os princípios que estão na Bíblia. Mas muitas vezes nós valorizamos tudo menos os princípios. É tão interessante, querido, que quando nós vamos lá fora, as pessoas valorizam mais coisas do que valores. Mas elas se esquecem que através da prática de valores nós podemos conquistar coisas. Mas uma vida sem valores vai te fazer perder coisas. Uma vida repleta de valores cristãos vai afetar a sua família de uma forma positiva, as suas finanças de uma forma positiva. Mas uma vida sem os valores cristãos, logo, sem a palavra, vai fazer com que você tenha uma família ruim, uma vida financeira ruim e tudo mais ruim. Por quê? Porque a palavra de Deus é a base para tudo na nossa vida. E é interessante que ele diz aqui, esteja tão convicto daquilo que você crê, porque se algum contradizente vier até você, ele não vai te convencer do contrário. Irmão, nós cremos que Deus é aquele que cura, amém? Isaías 53 diz que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados, amém? 1 Pedro 2,24 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ou seja, ainda que uma pessoa venha lá de fora, tentando nos convencer que Deus está colocando doença, ela não vai conseguir, por quê? Porque eu estou tão convicto, eu possuo uma firmeza na palavra tal, que não importa o que ele diga, não importa o que eles contem, eu vou continuar acreditando que a doença não vem de Deus, vem de Deus apenas a cura. Amém ou não amém? Mas se eu não estou convicto de uma história, quando uma pessoa vem falar algo para mim, eu vou ficar balançado. Como é que eu me torno convicto de algo? Me expondo exaustivamente diante daquilo. Estava ouvindo, comecei a ouvir um cursinho lá, para aprender um pouco mais de inglês, e aí a regrinha do cara é que toda videoaula tem que assistir 3 vezes. E sabe o que é engraçado? Normalmente, quando a gente vai ver algumas coisas básicas, a gente fala assim, isso aí é básico, eu não preciso ouvir 3 vezes não, uma vez só já está bom. E aí sabe o que acontece? Na hora que passa uma semana, você já não lembra mais daquilo que você ouviu. Por quê? Porque o combinado não era ouvir o combinado era ouvir 3, para que você pudesse ter isso fresco na sua mente, para que você pudesse ter isso cravado no seu coração. Sabe, irmão, para com a palavra de Deus, muitas vezes nós temos ouvido menos do que nós deveríamos ouvir. É por isso que eu quero te encorajar, querido, a ter a palavra não apenas na sua boca, mas também no seu coração. Eu quero te encorajar, querido, a ter prazer de soltar a Bíblia no seu rádio. Eu quero te chamar para ter prazer de instalar aplicativos na sua Bíblia, que todo dia de manhã aparece um pushzinho lá, um avisozinho do versículo do dia e você lê. Do que é que eu estou dizendo? Se nós queremos ter, querido, uma vida firme e forte no Senhor, nós precisamos estar cheios da palavra dEle. Caso contrário, nós seremos abalados. Amém, amém? Vai comigo para Mateus capítulo de número 22. Aleluia. Saiba a verdade, conheça a palavra, se apegue a ela, ame ela. Aleluia. Mateus capítulo de número 22, no versículo de número 29, Jesus diz algo para o povo acerca do conhecimento. Ele diz assim, Jesus então respondendo, Mateus 22, 29, disse-lhe, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o quê? O poder de Deus. Jesus olha para aqueles homens e diz assim, sabe por que vocês erram muito? Porque vocês não conhecem aquilo que a Bíblia diz. Querido, quanto mais eu conheço a verdade, mais eu acerto nas escolhas da minha vida.
Porque a Bíblia, querido, é um manual escrito por aquele que te criou. Quando você compra algo, não sei se você tem a habilidade ou o costume de fazer isso, todas as vezes que você compra um celular, ele tem um manual. A maioria deles não vem agora mais um manualzinho de papel, mas dentro dele tem um manual que você pode ler. E esse manual, ele traz várias funções, ele te mostra como fazer várias coisas. Infelizmente, porque nós não conhecemos o manual, nós temos, querido, desfrutado de uma vida parcial. Esses dias mesmo, eu estava fazendo algumas coisas com a Kelly, não é? Em se mostrando algumas coisas para ela, e ela, nossa, eu não acredito, eu quero escrever. Ela estava ouvindo uma ministração para montar uma pregação, e ela falava, eu quero ouvir a ministração e escrever ao mesmo tempo, mas eu não consigo fazer, porque olha aqui, eu tenho que entrar no YouTube, a hora que eu minimizo o YouTube para escrever, né, o YouTube para de tocar, e eu virei para ela e falei assim, faz o seguinte, divide a tela do seu celular, joga o YouTube para cima, deixa ele bem pequenininho, não é? E abre o editor de texto, você vai continuar assistindo, vendo, ouvindo e vai digitar. Ela falou assim, não acredito que dá para fazer isso. Eu falei, dá. Eu falei assim, eu acho que dá para você fazer até melhor. Eu falei, se você segurar aqui, você pode deixar o YouTube, não é, como uma janela solta na tela do seu celular. Aí você pode pegar e bater o dedo para ele no canto, ele vai ficar só um risquinho, e você pode digitar na tela inteira, e usar ali o editor do celular. Ela falou assim, sério? Que todo esse tempo eu podia fazer isso, e eu nunca fiz? Eu falei, sério. Esses dias mesmo, né, eu falando com o Samuel, ele falou, pastor, se você der 2 toquezinhos no canto aqui, ele vai trocar e vai revezar com a última janela que você abriu. E aí eu apertava, depois ia lá, apertava no meio. De conhecimento, querido, rouba de nós coisas que Deus já nos preparou, já nos deu, já reservou para nós. É por isso que Jesus falou, quanto mais eu conheço a palavra, mais liberto eu sou. Então, querido, nós não somos uma igreja que deixamos a palavra de lado, nós somos uma igreja que amamos a palavra, porque nós sabemos que quanto mais eu ando com a palavra, mais forte eu sou, mais livre eu sou, mais os resultados da palavra desfruto, e quanto mais eu conheço essa palavra e pratico, eu me torno como a casa construída sobre a rocha, que pode vir a tempestade que vier, eu não serei abalado. Amém, amém. Mas aquele que não conhece a palavra, logo não pode também praticar. E se ele não pode praticar, ele vai, como Mateus diz, se assemelhar àquele homem que tem construído a sua vida sobre a areia. E quando vier a primeira dificuldade, o que vai acontecer? Vai embora. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no livro de Mateus ainda, no capítulo de número 16. Mateus, capítulo de número 16. Nós estamos falando sobre a importância de conhecer, sobre a importância de guardar. E na busca, muitas vezes, querido, do crescer desse conhecimento, a gente pode cair no erro de ouvir qualquer coisa. Em Mateus 16:12, Jesus diz assim, e eles não compreenderam sobre o que Jesus dissera. Ele dizia não sobre guardar do fermento do pão, mas se desviar da doutrina dos fariseus. Jesus aqui, querido, ele estava falando para as pessoas que existem coisas boas que nós temos que ouvir, mas existem coisas ruins que podem minar toda a nossa fé. Uma das coisas, querido, que nós cremos como igreja é na palavra da fé. O que é a palavra da fé? Nós cremos, querido, que independente do quanto que você tem no banco, você pode praticar a palavra, confessar a palavra, e você pode desfrutar, querido, de uma vida que sobeja dinheiro, uma vida que você paga suas contas, uma vida de grande realização. O que é a palavra da fé, querido? É você estar plenamente convicto daquilo que a Bíblia diz, independente daquilo que eu estou sentindo,
vendo ou tocando. Nós somos uma igreja que nós acreditamos que Deus não te fez para passar fome. Nós acreditamos, querido, em Efésios 3:20, que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Nós cremos em um Deus próspero, amém, queridos? Nós cremos em um Deus que em Filipenses 4:19 diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Você pode repetir isso comigo? Diga: o meu Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades. Amém, querido? Não é isso que nós acreditamos. Então, se nós estamos, querido, dentro de uma linha doutrinária, nós precisamos tomar cuidado para não ficar comendo ou ingerindo algumas coisas, que assim como o fermento demais pode estragar um pão, algumas mensagens que parecem cristãs, elas podem estragar a sua fé. Nós estamos vivendo dias, não é? E esse mesmo é o mês do Setembro Amarelo, não é? Não sei se você viu isso. E muito tem se falado sobre pessoas em depressão, sobre pessoas que têm tentado tirar a sua própria vida. Esses dias, mais um pastor foi lá, deixou a sua família, se suicidou. Muito tem sido falado sobre isso, mas existem coisas corretas para serem ditas, e existem outras coisas erradas que não deveriam ser ditas. Isso no ensino meio, querido, de toda essa falação, nós começamos a dar ouvido para aquilo que é errado, ao invés de você sair da depressão, querido, a depressão vai te matar. Ao invés de você, querido, desfrutar de uma vida melhor, a sua vida vai piorar. Por quê? Porque, querido, existem coisas ligadas a conhecimento de homens, mas existem coisas ligadas às verdades de Deus. E quando eu conheço as verdades de Deus, a Bíblia diz que eu sou fortalecido, porque, querido, a alegria, a vida dele se torna a minha força. Então, independente daquilo que eu estou vivendo ou que o mundo está dizendo, eu preciso o tempo todo deixar o meu ouvido, querido, inclinado, não por aquilo que homens estão dizendo, mas por aquilo que Deus está dizendo. No meio de uma situação, eu tenho que parar e pensar: o que é que Deus diz acerca disso? O que é que a Bíblia diz acerca disso? Os homens lá fora dizem o quê? Vai faltar, não vai dar certo, vai ter crise de sarampo, vai pegar todo mundo. Não é isso que o pessoal está falando? O que é que a Bíblia diz? Que nenhuma arma forjada, se nós cremos, vai prevalecer contra a nossa casa. A Bíblia diz no livro de Salmos que 1000 podem cair à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não vou ser atingido. Então, se eu, querido, me agarrar nessas verdades e não deixar o meu ouvido se contaminar, o que é que vai acontecer? Eu vou passar intacto por essas situações. Aleluia! Por quê? Porque existe uma firmeza dentro da minha vida. Lá em 1 Tessalonicenses 5:21, ele vai dizer assim: de tudo que você ler, ouvir ou examinar, retenha apenas aquilo que é bom. Aquilo que você ouviu na internet, saiba filtrar. Aquilo que você ouviu numa ministração, saiba filtrar. Às vezes, irmãos, em meio a pregações, as pessoas podem falar coisas que nós achamos que estão certas só porque um homem de Deus está dizendo, quando não estão certas. Esses dias mesmo, não é, num debate de jovens e adolescentes, não é, um pastor questionado acerca de namoro, perguntaram para ele, falou: pastor, se a pessoa já estiver quase namorando, né, está quase certo, ela não pode dar uns beijinhos antes de namorar? Aí o pastor virou e falou assim: se já está quase tudo certo, não tem problema não, pode dar uns beijinhos. Irmão, se o beijinho é depois do namoro, irmão, pode estar tudo marcado, pode estar quase tudo certo, pode ter até documento escrito, não pode dar beijinho. Porque se eu falo que pode dar beijinho porque o namoro está certo, então nós também vamos dizer que pode ter relação sexual porque o casamento já está certo e marcado. Aí uma pessoa ouve e fala: nossa, mas é o pastor fulano de tal, o professor fulano de tal que falou, então é verdade. Querido, nós não podemos ter as coisas como verdade porque homens estão dizendo.
nós precisamos ter as coisas como verdade, porque a Bíblia está dizendo. Se a Bíblia diz, eu fico. Se a Bíblia não diz, eu não fico. Atos 17:11, vai lá comigo. Aleluia. Amar a palavra de Deus, querido, vai te proteger de mentiras. Quantas mentiras têm escravizado a nossa vida? Desde o dia em que eu cheguei aqui, irmão, né, nós vamos completar, esse é o 9º ano que nós estamos aqui. Toda vez que tem batismo, querido, tem alguém que ou não quer deixar o filho se batizar, ou a pessoa está com medo, porque sempre ouviu que se você se batizar, o diabo fica mais bravo. Se você se batizar, a pressão aumenta. Irmão, é mentira, a Bíblia não fala isso, não é verdade. Alguém um dia inventou, talvez aquela historinha do Saci Pererê, não é? E aí a pessoa vem e vai falando, porque pessoas são escravizadas com isso, porque não conhecem a palavra. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então eu ouvi algo, o que é que eu vou fazer com esse algo? Atos 17:11, ele diz assim: ora, estes eram mais nobres que os de Tessalônica, porque de bom grado recebiam a palavra, mas diariamente examinavam as Escrituras para ver se era exatamente assim. Querido, quem aqui sabe o que você comeu na semana passada? Quem sabe? Você sabe todas as suas refeições? Se eu chamar você e falar, valendo o meu carro, eu vou te dar meu carro, se você falar para mim com exatidão o que você comeu durante os 7 dias, não é, de domingo a domingo, café da manhã, almoço e janta, tudo que entrou na sua boca, se você falar para mim, eu dou meu carro para você. Tem alguém que lembra aí? Sabe, querido, eu tenho certeza que você não vai lembrar de tudo. Vai passar uma bala despercebida, vai passar um chocolate despercebido, vai passar alguma coisa que estava no prato, e aí você foi lá, pegou, peguei salada, né? Mas aí não era só salada, tinha alguma outra coisa, e aí você esquece de um lanche, e aí você fala para você, a Kelly às vezes pergunta para mim, né? Ontem mesmo, ela falou assim, a Anne fez cocô, né? Hoje é quinta, ela perguntou na quarta, a Anne fez cocô na terça? Irmão, eu falei assim, eu fiquei pensando, falei assim, nossa, eu troco ela todo dia, eu vou ficar decorando se ela fez cocô ontem, se ela fez cocô anteontem, e eu esqueço, irmão, se ela fez, né? Porque às vezes faz uma vez, às vezes faz 2 vezes, irmão, se a gente esquece coisas corriqueiras do nosso dia a dia, eu estou falando de algo que agora faz parte da minha vida, trocar não é fralda, né? Então, se a gente esquece dessas coisas, eu falo para você, quem dirá a palavra de Deus, irmãos? Muitas vezes a gente já leu aqui alguns versículos, vai chegar amanhã, sabe, na maioria dos versículos a gente não vai lembrar, mas o que é que a gente tem que fazer? Anotar. A gente tem que fazer o quê? Ouvir, e a gente tem o quê? Ouvir de novo, a gente tem o quê? Trazer nos nossos olhos, a gente tem o quê? Trazer no nosso coração, a gente tem que ficar o quê? Confessando Ele, a gente tem que ficar cantando Ele. Como é que os professores de cursinho fazem hoje? Eles pegam as fórmulas e transformam em música, não sei se você já viu isso ou não. Os professores fazendo, por quê? Porque eles sabem que é tanta fórmula para decorar, que na hora do vestibular, né, a galera vai esquecer. Mas se eles fizerem uma musiquinha, fizerem um funkzinho lá, aí eles fazem o quê? Eles decoram. Sabe, irmão, nós precisamos arrumar um jeito dessa palavra de uma forma diária, estar no nosso coração, porque quanto mais perto da palavra, mais constante nós iremos nos tornar. Uma pessoa que conhece bem a palavra de Deus, querido, ela vai deixar a inconstância de lado, porque ela vai amadurecer. Uma vez que eu conheço a palavra e eu pratico a palavra, nós nos tornamos uma igreja de pessoas maduras. Diga comigo, eu sou uma pessoa madura. E aí você fala assim, logo, se eu sou uma pessoa madura, eu entendo que existem coisas que uma pessoa madura pode fazer. Amém, amém? Amém, amém? Amém. Né, quando eu olho, eu vou falar para a Anne, né, hoje eu não posso deixar as coisas jogadas lá, porque tudo vai na boca.
E dependendo do que você deixar ali, vai na boca, engasga e vai fazer mal. Mas eu entendo que eu posso deixar as coisas no chão, que o Fábio não vai colocar uma pilha na boca. Porque ele sabe que não é legal engolir uma pilha, e ele sabe que não é legal ter uma pilha dentro da boca. Ou seja, onde existe maturidade, as pessoas elas podem andar em algumas áreas com as próprias pernas. Sabe, irmão, a nossa igreja acredita que Deus quer te usar e você não precisa ficar dependente de pessoas. Nós não somos uma igreja, irmão, que mantemos nenéns recém-nascidos. A nossa expectativa é que você conheça a palavra e cresça na palavra. Para quê? Para que você ande, querido, com as suas próprias pernas. Um exemplo, você foi lá e você está passando um problema, 3 horas da manhã. Você levantou com uma dor, o que é que você faz? A, você liga para o pastor. B, você manda uma mensagem no grupo do WhatsApp, clamando por oração para todo mundo. Ou C, você mesmo manda embora a dor no nome de Jesus. C, você mesmo manda a dor embora no nome de Jesus. Mas sabe como acontece em muitos lugares e com muitas pessoas? Elas gostam, querido, de mimimi. Elas gostam de ficar, ai, mas isso, mas aquilo, mas ora por mim, toca em mim, e aquele negócio. Irmão, a palavra de Deus vai produzir uma maturidade em você, onde você não vai ficar mais, querido, naquele negócio de alma e ego. Nós criamos aqui, querido, pessoas independentes, porque pessoas independentes de homens e dependentes de Deus, elas podem correr a carreira como pessoas maduras e frutíferas. Aleluia. Amém, amém. Aleluia. Efésios capítulo de número 4, vai lá comigo. Quando eu tenho uma doutrina firme, quando eu me esforço para conhecer a palavra, eu vou deixar de ser criança inconstante, eu vou amadurecer. Aleluia. É por isso que se você não percebeu algo aqui na igreja, você vai começar a perceber. Só fica na igreja, querido, quem de fato quer alguma coisa de verdade com Deus. Quem não quer, querido, espana daqui rapidinho. Não é porque sempre em toda pregação, você vai ouvir, querido, as bênçãos que existem de Deus, mas você vai ouvir na mesma medida as atitudes que exigem de você. Você nunca vai ouvir, querido, ninguém daqui, ninguém dos ministros pregando um dia e só falando assim, só de você ter vindo aqui hoje, sua vida já mudou e acabou e está tudo bem. Você nunca vai ouvir isso. A pessoa vai falar, tem que sair praticar, tem que sair confessar, tem que sair crer, tem que rir pela fé, tem que ser generoso, tem que fazer aquilo. Então, as coisas vão acontecer. E ele diz assim, Efésios 4:14. Para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados de um lado ao outro por todo e qualquer vento de doutrina, pelo engano de homens com que, de uma forma astúcia e fraudulosamente, enganam as pessoas. Por que é que nós temos que conhecer a palavra? Por que é que nós temos que fluir nos dons do ministério? Porque, querido, quando eu conheço a palavra e começo a fluir naquilo que Deus tem para mim, eu deixo de ser criança, eu passo a ser uma pessoa madura. E aí, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Sabe, querido, apenas uma árvore madura suporta frutos nos seus galhos. Se você pegar, querido, uma árvore pequena que ainda está crescendo, ela não vai conseguir segurar, querido, aquela manga coração de boi que parece uma melancia. Mas se você pega um pé de manga, uma mangueira grande, irmão, ela não aguenta só uma manga não, mas ela aguenta uma dezena de mangas. Por quê? Porque ela amadureceu, porque ela cresceu, porque, querido, dia após dia, vento após vento, estação após estação, os seus galhos foram recebendo da seiva, eles foram sendo desenvolvidos. Deus espera um crescimento de mim e um crescimento de você. Mas esse crescimento, irmão, ele não acontece de uma forma natural. Se tornar uma pessoa madura na fé exige uma ação minha e uma ação sua. Qual a ação? De passar tempo com a palavra de Deus. Eu lembro que o meu pai,
ele tinha uma Bíblia lá em casa, que ele tinha pago uma fortuna, segundo ele. Eu não sei quanto é que ele tinha pago não, mas devia ter pago caro mesmo, porque era uma Bíblia, irmão, desse tamanho assim, e na capa dela tinha aquele negocinho, sabe aqueles, eu não sei como chama aquilo, que se você olha de frente você vê um desenho, aí você olha de lado, muda o desenho, aí você olha para cá, o desenho fica mudando, sabe como chama aquilo lá ou não? Não? Eu não sei como chama, irmão, você olha no Google depois lá, né? E aí tinha várias ilustrações super legais, era uma Bíblia católica, aí, na época a gente era católico, e irmão, aquela Bíblia lá, né, meu pai achava que ia abençoar a casa, mas ela estava sempre como? Fechada em cima da estante. Irmão, uma Bíblia fechada em cima da estante, ela tem tanto poder de abençoar e proteger a sua casa, como um garfo no escorredor. Pastor, isso é pecado que você está falando. Você está dizendo que um garfo tem tanto poder quanto uma Bíblia? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que uma Bíblia fechada na sua casa, ela vai ter a mesma utilidade para proteger a sua casa quanto um garfo no escorredor. Qual? Nenhuma. Porque o que protege a sua casa, querido, não é um livro. O que protege a sua casa, querido, é a fé inspirada pelas palavras desse livro, que ao serem cridas com o coração e confessadas com a boca, tem o poder de ordenar a anjos para cuidar da sua casa, tem o poder de colocar o diabo para correr, tem o poder, querido, de multiplicar as finanças no seu lar. Querido, a Bíblia que não é lida é só mais um livro, mas a Bíblia que ela é amada e lida, ela tem o poder de mudar, salvar, transformar a história de qualquer pessoa. Você tem que ficar um pouco mais feliz com isso. Aleluia, querido, nós somos um povo que amamos a Bíblia. Nós somos um povo que amamos ler. Nós somos um povo, querido, que o tempo todo estamos expostos a essas verdades para que nós não sejamos enganados. Mateus 7, 28 e 29, não precisa abrir. A Bíblia diz que as pessoas ao olharem para Jesus ficavam admiradas da doutrina dele, porque quando ele falava com convicção. Querido, eu só posso falar com convicção daquilo que eu sei muito. Aquilo que eu ouvi uma vez, ou aquilo que eu não entendi, eu não vou falar com convicção. E aí sabe o que acontece? Onde não existe convicção, não existe autoridade. Não sei se você lembra, querido, em Atos, mas de repente estava lá os filhos de Cefas, chegaram para um homem endemoniado, e aí falou assim, ó, o negócio é o seguinte, demônio, eu te esconjuro, ou sai no nome do Deus que Paulo prega. Os endemoniados olhou para os filhos lá, para os rapazes, falou, o negócio é o seguinte, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas eu não sei quem é vocês não. A Bíblia diz, irmão, que os endemoniados saíram correndo atrás dele, mas bateu, deixou eles nus, eles tiveram que sair correndo, espancados para a casa deles. Quando eles falaram, a falta de conhecimento, a falta de convicção, fez com que a autoridade não surtisse resultado. Mas quantas vezes nós vemos no capítulo posterior, o Paulo dizendo para a mulher que estava possuída de um espírito de adivinhação, falando, sai em nome de Jesus, e o espírito sai. Quantas vezes, páginas antes, nós vemos Jesus falando, sai espírito, o espírito sai. Sai, não é? No nome de Jesus, e sempre saía. Os discípulos falando, quando enviados, 2 a 2, os 70 enviados. Jesus falando, Paulo falando, por quê? Porque quando eu conheço essa verdade, ela desperta uma autoridade na minha vida. E essa autoridade que eu tenho ao crer, ela tem o poder de mudar toda a minha história. Então posso dar uma boa dica para você nessa noite? Traga a Bíblia, traga a palavra para mais perto do seu coração. Ame essas verdades mais do que você ama outras coisas. Estude, leia,
busque de Deus, porque essa palavra tem o poder de mudar toda a nossa história. Essa palavra tem o poder, querido, de salvar o nosso casamento, tem o poder de mudar as nossas finanças, tem o poder de nos ajudar a fazer boas escolhas. Pastor, tudo que eu abro fecha, é porque talvez você não está abrindo inspirado por conselhos da palavra de Deus. Tem muita gente que chega e vira e fala para mim, pastor, vim abrir uma sociedade e o cara não é crente, mas ele está quase se convertendo. Sabe, irmão, eu já vou até procurando um tempo na minha agenda lá, dali uns 3, 4 meses, porque eu sei que essa pessoa vai vir me procurar. E ela vai vir falando, ih pastor, não deu certo, fulano de tal me roubou, o negócio não prosperou. Sabe o que a Bíblia diz quanto à sociedade? O que a Bíblia diz quanto a julgo desigual? O que a Bíblia diz quanto a plantar e colher? O que a Bíblia diz sobre aquele que está plantado e congregando vai florescer, mas aquele que não está, não vai. E aí sabe o que acontece, irmão? Porque as pessoas, elas não amam a Bíblia, não valorizam a palavra, elas ficam como meninos inconstantes, levados de um lado para o outro. Entenda algo, querido. Eu sei que existem motivos que podem levar uma pessoa a mudar de uma igreja. Eu sei que existem escândalos, eu sei que existem problemas pessoais, eu sei que existem direções vindas da parte de Deus. Mas o que eu também sei é que em meio a todas essas mudanças que as pessoas fazem de igreja para igreja, muitas delas é por causa de imaturidade. Muitas delas é porque a pessoa não está firmada na palavra, mas ela está na igreja apenas pela sua alma. Ela sai porque, eu saí porque o pastor ficou 3 cultos sem me dar a paz do Senhor. Eu saí porque eu estava doente, ninguém me mandou uma mensagem no WhatsApp. Sabe o que é isso, querido? São traços de uma pessoa que ainda não se agarrou na Bíblia e na verdade como deveria se agarrar. Enquanto eu não conheço a verdade, enquanto eu não amo a palavra e passo tempo com ela, enquanto eu não persevero, como em Atos 2,42 diz, e perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Enquanto eu não trago, querido, essa perseverança na palavra para a minha vida, sabe o que acontece? Eu nunca vou viver os resultados daquilo que Deus tem para mim. Amém ou não amém? Então, querido, você que é membro da nossa igreja, eu quero te dar uma boa dica aqui. Leia mais a Bíblia. Você que ainda não é membro da igreja, está chegando, eu quero também te dar a mesma dica. Leia mais a Bíblia. Não apenas leia a Bíblia, mas, querido, dedique dinheiro, recurso seu, querido, para você comprar livros, para que esses livros eles possam edificar e mudar a sua vida. Tem gente que fala para mim, pastor, eu tenho tanta dificuldade de ler a Bíblia. Sabe, querido, às vezes tem mais facilidade de ler livro. E ali tem alguns livros de irmão Reagan, que é estudo sobre a fé. Então ele explica um pouquinho e está lá o versículo sobre fé. Aí você abre na Bíblia, lê o versículo. Explica mais um pouquinho, está lá outro versículo sobre fé. Sabe o que é isso, querido? É um auxílio para que você possa entender a Bíblia e para que você possa crescer. Nós nunca, irmãos, iremos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a gente se nós não estudarmos e se nós não crescermos. Eu estava pensando esses dias, ontem terminou a aula de Ministério Prático que eu estava dando lá em Lins. Foram 7 dias, de 2 horas, vamos lá para a gente arredondar, 2 horas e 15, deram aí um total de 15 horas. E eu fiquei pensando, falei assim, quanto tempo eu fiquei estudando para dar 15 horas de aula? Sabe, eu comecei a fazer as minhas contas e eu vi que eu estudei mais de 100 horas para dar as 15 horas de aula. Dentre os livros que eu li, dentre o tempo que eu fiquei fazendo, os mais de 100 slides para dar aula. Sabe, a hora que eu terminei, eu falei assim, puxa, olha quanto tempo eu precisei estudar para fazer isso. Sabe, querido, na nossa vida também é assim.
Se nós queremos ter grandes resultados, nós vamos precisar passar bastante tempo fazendo coisas que muitas vezes nós não queremos, porque nem sempre ler, parar tudo para ler é bom. Nem sempre ficar fazendo slide é bom. Não sei se você gosta, mas tem hora que eu também canso de fazer. Puxa, mas 5 anos dessa faculdade. 5 anos da faculdade. E talvez depois tenha mais um de mestrado, tenha 2, 3 de doutorado, e a especialização. E aí tudo isso que você vai fazendo está trazendo conhecimento e maturidade dentro de você, que vai torná-lo uma pessoa pronta para a próxima estação da sua vida. Agora eu falo para você, aí a gente não está disposto a fazer o que a gente tem que fazer. Eu fiquei escandalizado domingo com uma coisa. Eu estava dando carona para 4 adolescentes voltando do acampamento, que, diga-se de passagem, foi muito bom, não é? Se você não mandou seu filho, mande no próximo, que ele vai ser marcado por Deus naquele lugar. Eu perguntando sobre nota, e todo mundo que entra no carro, eu saio perguntando sobre, e aí, como está a escola, né? Como estão as suas notas? É sempre a mesma pergunta que eu faço. E aí um começou, estou bem, tirei 9, tirei 8, eu falei, puxa, ó, está mandando bem. Aí o outro falou, pastor, peguei umas partes de recuperação. Eu falei, sério, cara, você pegou? Mas por quê? Porque eu falto. Eu falei, louco, cara, mas não é só ir na escola que passa? Mas dá preguiça, não sei o quê. Aí já que um falou, o outro também falou, pastor, eu também peguei umas aí. Eu falei, mas o que vocês fazem da vida? Né? Vocês não prestam atenção na aula? Eu falei, pastor, a gente dorme na aula. Eu falei, o quê? Vocês dormem na aula? Ele falou assim, todo mundo dorme. Eu falei, o quê? Eu falei, mas não tem professora dentro da sala de aula? Ele falou assim, tem. Mas as nossas professoras, elas chegam e elas falam assim dentro da sala, o negócio é o seguinte, eu estou aqui, eu vou ensinar. Quem quer aprender, aprende. Quem não quer, dorme, fica quieto, só não me atrapalha. Se atrapalhar, eu vou mandar para a direção ou eu vou mandar lá para o pátio. Então fica quieto aí, só não me incomodar e tá de boa. Sabe, irmão, como eu estou com vontade de ir lá naquele conselho municipal da educação lá e tentar conversar com algumas pessoas para ver se a gente entra nas escolas aqui perto para dar um jeito nesses professores e consequentemente dar um jeito nos alunos. E aí eu peguei e eu falei para eles, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Quantos por cento na sala de vocês dormem dos alunos? Aí eles ficaram pensando, né? Porque quem dorme na sala de aula não sabe o que é porcentagem, né? Então aí eu falei, não, né? 10 laranjas, né? 50% é 5 laranjas, né? Quantos por cento? Aí um que é mais esperto falou assim, pastor, na minha sala, 70% dos alunos dormem durante a aula. Aí o outro falou assim, na minha é um pouco mais da metade, então deve ser isso aí também. Sabe, irmão, eu comecei a falar para eles, falei assim, você sabe o que isso significa? Que o futuro de vocês está comprometido. Aí eles olharam, eu falei, não tem nenhum problema vocês serem assalariados. Eu falei, é lícito. Se você quiser trabalhar e ganhar um salário mínimo registrado para o resto da sua vida, vocês podem fazer isso. Se você quiser trabalhar, falei para eles, nada contra. Você pode trabalhar no pacote de um supermercado, você pode trabalhar, de atendente de alguma coisa, vai ganhar R$900, vai ganhar R$1.000. Eu falei, nada contra, isso é totalmente lícito, né, legal, e glória a Deus por esses trabalhos. Mas eu falei para eles, comecei a falar, mas você sabia que você só vai ganhar mais se você tiver algo que os outros não têm? Enquanto todo mundo está dormindo, você precisa estudar. E aí vocês vão fazer a escola, aí vocês vão passar no Senai, e aí do Senai, né, às vezes só o Senai ali vai fazendo curso no Senai, já dá para ficar rico, irmão. Tem tanto mecânico aí, que só dos cursos do Senai aí tem uma grana absurda. Aí você chega lá, pode fazer uma faculdade. Eu fui falando para eles, falei assim, só que entenda uma coisa.
a decisão que vocês tiverem hoje de fazer os sacrifícios vai determinar o carro que vocês vão ter amanhã, a casa que vocês vão ter amanhã, os passeios que vocês vão ter amanhã. Eu falei, nada contra, e a gente sempre vai amar vocês no valor de dinheiro que vocês receberem. Eu falei, mas deixa eu perguntar para você não ia ficar feliz de ter dinheiro para viajar uma vez por ano para a praia? Ah, pastor, claro que ia querer. Aí eu falei para eles, falei assim, já imaginou vocês com filho, e vocês podendo levar o filho de vocês uma vez por mês para comer o McDonald's? Aí um até virou e falou assim, nossa meu, já pensou a gente comer, levando para comer aquele Big Tasty, né? Aí assim, eu só ouvindo, aí eu não sabia se eu ria, se eu chorava, porque você vê o quê? Tem vontade de ir lá comer um Big Tasty, mas não tem o dinheiro para ir comer um Big Tasty. Mas aí a hora que alguém começa a falar que tem uma forma de chegar em um futuro melhor do que aqueles que eles estão vivendo, mas precisa de atitudes. Sabe, querida, agora eles só precisam escolher se vão agir e ter um futuro diferente, ou se eles vão continuar nas mesmas coisas e vão ter um futuro igual ao que eles vivem. Pastor, o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Tudo. Irmão, quanto nós nos dedicamos para estudar a palavra, nos expormos à palavra, recebemos essas verdades, mais nós estaremos, querido, criando um futuro diferente e leve para a gente. Ah, pastor, mas é tão difícil vir à igreja o tanto que precisa, é tão difícil ler o tanto que precisa. Irmão, eu digo para você que nenhum desses sacrifícios é tão difícil quanto viver um futuro comprometido pelas más escolhas que nós temos hoje. Posso dar uma boa dica para você? Leia mais a Bíblia. Leia mais as verdades que você tem ouvido aqui. Escreva, assista as pregações de novo. Já está lá no YouTube a pregação do Silvio. Ouve a pregação do Silvio de quinta-feira passada, não é? Ouve a pregação da Kelly. Comece a trazer o seu coração. Tem dúvida? Procure um líder de departamento para ele te ajudar. No departamento que você está trabalhando, ele vai esclarecer sua dúvida. E o que é que nós vamos fazendo? Nós vamos crescendo, nós vamos melhorando, nós vamos criando melhor os nossos filhos. E como é que vai ser o nosso futuro? Melhor do que o nosso presente. Aleluia. Por quê? Porque nós estamos fazendo hoje, querido, aquilo que nós não temos muitas vezes vontade de fazer, mas nós sabemos que nós temos que fazer. Então a nossa igreja, ela está sendo e ela vai ser construída em cima de valores. E um deles, querido, é o amor pela palavra, é conhecer a palavra. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, não é mais... Eu lembro de uma vez, chegou uma menina aqui, só para a gente encerrar, e ela falou assim, pastor, se você abrir um grupo de dança espontânea, daquela das meninas que fica dançando aqui na frente da igreja, eu tenho mais 15 meninas que vão mudar para cá junto comigo, de uma outra igreja. Aí eu virei para ela e falei assim, duas coisas. Primeiro, eu não tenho interesse nesse tipo de migração, de departamento sair de uma igreja e vir para cá, porque eu não ficaria feliz de um departamento inteiro sair da minha igreja e ir para lá. Eu falei, segundo, não tem a dança espontânea aqui na frente, porque a gente acredita que não está dentro dos valores que a nossa igreja estabelece como sendo prioridade. Para a gente, a adoração bíblica na nova aliança está em levantar as mãos, está em falar coisas para Deus, está em fluir em cânticos espirituais. Tem Miriam dançando no Velho Testamento, mas fora ela não tem mais ninguém dançando daquele jeito no Novo. Então o que é que a gente vai fazer? Nós vamos ficar com o Novo Testamento, nós vamos ficar com aquilo que nós acreditamos dentro do Verbo da Vida, hoje ainda dentro da Renovada. Ah, pastor, mas vai vir 50 pessoas se abrir dança espontânea. Pastor, vai vir 200 se abrir o semináriozinho de quebrar o vaso. Não vai abrir,
Por quê? Porque, querido, não precisa quebrar o vaso se o coração de pedra já saiu e o coração de carne já entrou. Amém, amém? Então, querido, tantas doutrinas podem surgir lá fora, mas nós vamos ficar inabaláveis aqui dentro, querido, porque as nossas raízes estão profundas na palavra de Deus. Amém?